fechar a noite com chave de ouro, nós temos a treinadora Mayara Veide, não nos dando uma palestra, e sim um curso, uma videoaula. Até hoje essa palestra é um pouco mais extensa, porque ela vai falar detalhadamente da importância da base da equitação infantil. Pais, treinadores, isso é extremamente importante. Uma base sólida, uma base certa, para a criança adquirir confiança, para a criança aprender a equitar de forma correta, e isso traz o quê? Muita segurança. Além da segurança, essa base na equitação infantil, ela vai trazer alta performance para a criança desenvolver na área equestre, né? Na hora do esporte. Então vamos assistir porque tá show de bola. Olá pessoal, meu nome é Mayara Verde. Para quem não me conhece, né, sou instrutora de equitação e fisioterapeuta formada pela PUC São Paulo. Tenho uma experiência grande também em ecoterapia, sou pós-graduada, tanto em fisiologia do exercício como ecoterapia, estudante de paraequestre e classificadora nacional pela CBH. Então, assim, vim hoje, né, apresentar um tema que para mim é muito relevante, ele fez parte da minha trajetória, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar a minha palestra no outro congresso que teve, que eu tive o privilégio de participar, e hoje agradeço mais uma vez a equipe e ao Leonardo dessa nova oportunidade de falar uma coisa que eu gosto muito, que é muito relevante para mim e que eu dou muita importância e gostaria de passar para vocês, né, como uma forma de conscientizar não só os pais, mas os instrutores, que é a base da equitação, né, para qualquer modalidade, a importância disso para alta performance futura ou alta performance hoje das crianças, né? Então a minha meta hoje é essa com vocês, passar justamente essa importância. E por que eu comecei com essa filosofia, com essa ideia, né? Ela veio desde o princípio, desde que eu comecei a montar, né? Como todo mundo, a grande maioria, né? São poucos, infelizmente, que tiveram essa oportunidade de ter uma boa base desde o começo. Eu comecei a montar sempre já direcionada para a modalidade. Então eu comecei a fazer 3 tambores, já fui começar a correr prova, então não tive nenhuma base de equitação. Depois fui para o salto também, já não tinha base, né? Eu fui aprendendo conforme a dificuldade, conforme o esporte me exigia, aí eu ia desenvolvendo habilidade. Só que aí eu comecei a penar muito com isso, né? Eu comecei a ter muita dificuldade. E quando eu iniciei a dar aula, né, eu iniciei como instrutora da base. E eu via muito isso, né? Eu via que os meus alunos, muitas vezes os pais me exigiam muito que eles fossem direto para a prova, que eles fossem direto para a competição, e eu não via ainda que eles estavam preparados, né? E justamente o meu caso foi um que, principalmente quando eu fui começar a dar aula, eu precisava ter um domínio técnico muito alto, né? Quando a gente dá aula, a gente já tem que saber bem, até para mostrar para o aluno. Às vezes o aluno fala, tá, professora, não entendi, faz para eu ver. Uma coisa é ter teoria, outra coisa é ter a prática, né? E eu comecei a correr atrás de conhecimento, percebi aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem uma educação equestre, né, regular, como, por exemplo, na Europa, né? Em Portugal, você tem uma educação regular, existe uma faculdade que você consegue virar um instrutor, são 4 anos e é uma graduação mesmo, né? E eu fui acabando descobrindo essas informações conforme eu fui estudando, né, para procurar justamente bagagem para dar aula, depois de muitos anos já como atleta, como profissional do cavalo. E aí eu fui fazendo curso de adestramento, cursos de rédeas, outros cursos, e fui percebendo as minhas dificuldades. E aí eu fui percebendo, gente, imagina se eu conseguisse, imagina se eu tivesse a oportunidade de já ter eliminado muito problema desde o início, né? Se eu já conseguisse dar uma boa base, né, desde o início da equitação. Seria fantástico. Eu hoje não teria um monte de vícios e não teria uma dificuldade e talvez perderia até um pouquinho de tempo voltando atrás para poder corrigir. E aí eu quero justamente hoje conscientizar os pais e principalmente os treinadores, porque eu sei, treinadores, vocês aí atrás nem estão falando, não, Mayara, é lindo o que você está falando, o que você vai passar é maravilhoso, mas na prática realmente é complicado, né? A gente precisa ganhar dinheiro, tem pai que pressiona a gente, e eu sei porque eu passei isso na pele também. Infelizmente ainda existem, os pais eles começam a equitação, né, colocam os filhos para correr ou para fazer qualquer outro esporte, e é óbvio, eles né, ficam ansiosos, já querem comprar cavalo e já querem ir para a prova, querem que a criança evolua, isso é natural e é muito gostosa essa fase. E às vezes o pai não tem consciência dos perigos que o cavalo traz, às vezes não tem consciência da importância da base. Então, instrutores, eu falo o seguinte, treinadores, né, de qualquer modalidade, basta conversar. Eu acho que a grande importância
desse trabalho é você fazer um pacto, né, um contrato verbal que eu falo, né? A gente, como fisioterapeuta, eu fazia muito isso com meus pacientes e como instrutora eu sempre fiz e sempre deu muito certo. Porque eu sei que não é fácil, muitas vezes a gente está dando aula, o pai fica, pô, mas quando meu filho vai para a prova, né? E muitas vezes não é a hora certa, porque ele não está com base, né? Então, uma dica que eu dou já de cara é o seguinte: conversem e deixem muito claro o papel de vocês, né? Então, por exemplo, eu falava muito para os pais dos meus alunos uma estratégia muito fácil para eles entenderem essa questão da base, é falar o seguinte: que série que você, por exemplo, eu tinha uma aluna, né? Que série que você tá, da minha aluna, né? Ah, eu tô na 5ª série. Perfeito, você está na 5ª série, fantástico. Eu falava pro pai: ótimo, ela deve já estar letrada, né? Ela já sabe ler, já sabe escrever, sabe alguns cálculos básicos. Dá para ela ir para o 3º colegial hoje? Não, não dá. Mas por que não dá? Ela tem estrutura, ela tem base, ela já aprendeu outras técnicas que vão dar suporte para ela chegar no 3º colegial? Não. Então, como que o senhor quer que hoje a sua filha, que está numa base, numa 5ª série no cavalo, vá para uma competição? Né? Não tem fundamento. Eu acho assim, ir para uma competição, para uma forma de ela se integrar, dar uma passadinha, aquela coisa assim, só para entender o objetivo da competição, fantástico, é muito bacana, isso é importante. Agora, já pensar em nível de alta performance, tem que tomar um pouquinho de cuidado. E treinador, dá para fazer isso, né? Vocês têm que pensar o seguinte, como eu pensava, a gente tem que ter a consciência que uma criança, ela tem embaixo de quase 600 quilos, né? É um animal que ele é irracional, apesar de muito dócil. Quem trabalha com escolinha sabe que tem cavalo de equitação que só falta levantar a patinha e falar se está tudo bem, de uma sensibilidade tão grande que o cavalo tem. Só que é um bicho que, gente, ele é uma presa e se ele se sentir ameaçado, ele vai reacionar. Isso é natural. Tá? Isso é natural. Então, a gente pensando nisso, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando trabalha com criança é segurança, né? Então, a base da equitação, ela vai dar segurança. Ela vai fazer com que a criança tenha o suporte que, se acontecer um acidente, ela não vai se machucar, porque ela vai saber como reacionar, né? Outra coisa que é muito importante é a base, porque é aquela coisa, né? Vou fazer uma analogia com o futebol. Hoje a Europa está bombando, né? Tá bem melhor do que a gente se bobear no futebol, tá crescendo cada vez mais. Por quê? Porque eles estão investindo na base. E a mesma coisa aqui, né? A Europa investe muito na base da equitação, por isso que eles têm grandes atletas, né? Os Estados Unidos investem muito na base da equitação. Eu acho que a gente pode trazer essa consciência e investir também. Leva um pouquinho mais de tempo? Leva um pouquinho mais de trabalho? Leva, mas para o treinador vai ser fantástico, porque ele vai entrar com uma criança na prova, a criança, por exemplo, nos 3 tambores não vai sair enlouquecida, né? E pode cair e se machucar, como no salto, eu já vi várias vezes, eu já trabalhei com salto também, criança com o pé enfiado no estribo saltando, o risco que é, de repente, ela perder um galão do salto, ela perder, né, o movimento do salto e ficar presa ao estribo. Então, assim, meu propósito hoje é esse, conscientizar e fazer com que vocês, treinadores, entendam que vai ser fantástico. Eu tenho muitas, e pais também, né? Tenho muitas crianças que, graças a Deus, eu pude ter, colocar a minha ideologia para os pais e para as crianças, e hoje elas têm uma base fantástica, estão indo super bem, você vê o diferencial com as outras, tá? E vamos lá, o que seria isso, né? O que é a minha metodologia? Na verdade, eu não inventei a roda, tá? Eu fui buscando algumas coisas que eu aprendi no meu dia a dia, né? Na minha prática. Eu fui pegando um pouco do volteio, que eu tive a graça, muita sorte, né? E tenho até quero agradecer mais uma vez, se eu não agradecer a Priscila Boton, que foi que trouxe o volteio para o Brasil, eu tive a oportunidade de aprender com ela. Então eu pego muito do volteio, porque o volteio me dá a questão lúdica da brincadeira, tem um pouco da equitação clássica, tem um pouco da western também, de rédeas, tem um pouquinho de cada coisa, né? E como que eu formatei? Antes de mais nada, é importante, assim, quem assistiu minha palestra passada, talvez eu repita algumas coisas, mas é importante para dar um pouco base, tá? Sempre a equitação, a gente tem que pensar o seguinte: a equitação é uma linguagem corporal que a gente tem que desenvolver com o cavalo, tá? E nós, seres humanos, na nossa educação, a gente não trabalha muito essa consciência corporal. Hoje, graças a Deus, com o esporte, né, as pessoas elas estão se conscientizando mais. Mas mesmo assim, a consciência corporal para a gente é muito difícil, né? Para uma criança,
às vezes é até mais fácil, mas às vezes pra gente passar o que a gente quer pra uma criança é muito difícil, né, treinadores? Eu acho que a grande parte de vocês deve ter essa dificuldade, porque eu também tenho. Já tive e tenho também às vezes, né? Você não saber passar, né? Criança, você tem que ter uma didática muito bacana e outra, equitação, no começo, pra gente, até eu vou puxar um pouquinho da fisioterapia, né? Mas assim, pra gente ganhar movimento e habilidade, principalmente habilidade, a gente tem que fazer repetidas vezes a mesma coisa de formas diferentes. A partir disso, você ganha habilidade, né? Então, para uma criança, o que eu preciso? Que ela ganhe habilidade em cima do cavalo. Para um adulto, às vezes é mais fácil, porque a gente vai buscando analogia de o centauro, vai buscando algumas coisas que para o adulto é mais fácil de conscientizar. Agora, você pega uma criança de 5, 6 anos e fala assim, viu, você tem que soltar seu quadril, porque 90% do teu assento, 90% do teu equilíbrio, 90% da tua comunicação com o cavalo, tá? Eu estou exagerando nos 90, tá? Se não 70, mas para enfatizar como é importante o quadril. Depende de você, você tem que soltar o quadril para fazer X, Y movimento. A criança vai ficar olhando para minha cara, não vai entender nada, né? Então, o que eu trouxe? O volteio, ele acaba sendo, eu não trabalho o volteio de competição, eu trabalho algumas figuras do volteio que eu vou passar para vocês, que são simples, tá? E é legal porque eu acabo dando base para a criança de uma forma engraçada, ela brinca. A criança, primeiro ponto, o que ela vai desenvolver no volteio, né? Vamos pensar assim, vamos segmentar, né? Primeiro, o que eu quero? Eu quero que ela desenvolva coordenação motora, porque andar a cavalo, a gente que acaba aprendendo meio sem consciência, é difícil, gente. Sabe? Você tem que olhar para o calcanhar, você tem que estar com o quadril relaxado, você tem que estar com postura, e aí você tem que prestar atenção no cavalo, ainda que o instrutor está falando para você. É uma exigência grande, tá? Por mais que a gente ache que não, montar cavalo não é simples, é complexo, né? Então, primeiro ela precisa ter coordenação motora, segundo ela precisa destravar o quadril, ela tem que entender, né, que ela é um centauro, que o quadril dela está encaixado na coluna do cavalo e é a partir disso que ela vai conseguir ter esse desenvolvimento. Terceiro, ela tem que ter postura, ela tem que ter equilíbrio. E o quarto principal, né, eu acho que eu coloquei ele por último, mas seria o primeiro. Ela tem que interagir com o cavalo e conhecer as reações do cavalo. Isso é muito importante, né? O cavalo é como a diferença da equitação para os outros esportes, a grande parte a gente usa objetos inanimados, né, que não tem reação, não tem emoção. O cavalo não, tem dia que o cavalo não está bem, tem dia que ele está, né? Instrutores sabem disso. Então a criança tem que entender isso também, que ela não é uma bicicleta. O cavalo não é uma bicicleta que vai agir sempre do jeito que ela quer, né? Então isso tudo, você colocar uma criança e já direcionar ela para o esporte, é muita informação. Então no volteio eu ganho, por quê? Primeiro ela fica na guia, eu não preciso de muito recurso que distraia ela vai focar só no cavalo, e na verdade muito mais nela, porque o cavalo vai ficar sob meu domínio, então eu ganho na segurança, tá? É um cavalo que é treinado para isso, e não é difícil treinar, eu vou passar algumas dicas, tá? Não é difícil treinar um cavalo para volteio. Ela vai ficar focada no corpo dela e vai brincar em cima do cavalo, então vai ser gostoso porque ela vai ficar de frente, de costas, de lado, no pescoço. E aí voltando um pouco que eu tinha falado, lembra que para ganhar habilidade você tem que fazer uma coisa de formas diferentes? Ela vai ganhar assento sem saber, porque ela vai ficar de frente, ela vai ficar de costas, o movimento de costas é mais forte, o de lado é diferente, então ela vai mudando essas posições e vai ganhando habilidade, e assim ela vai ganhando assento, né? E eu faço algumas posturas também que vão me ajudar na guia, que seria a segunda fase. O que seria a segunda fase da guia? Onde eu já ensino exatamente as técnicas da equitação, tá? Então eu vou ensinar o trote elevado, eu vou ensinar o galope, matar o corpo dela, ela ainda não tem o domínio do cavalo, para justamente ela entender a consciência corporal que ela tem que ter e virar automático. Eu brinco assim, é que nem dirigir, na hora que virou automático, acabou, não precisa de mais nada, tá? Aí ela consegue dominar o cavalo porque ela vai ficar 100% no cavalo, eu não vou ficar precisando ficar corrigindo ela de coisas básicas, ela já vai saber fazer, né? Quando ela estiver nesse ponto, galopando, com equilíbrio, bem posicionada e com postura, aí é o momento que a gente coloca para condução, né? Eu chamo de condução porque antigamente eu chamava de adestramento, mas eu não gosto muito, porque aí o pessoal do western vai falar assim, mas aí não serve para mim. Não, serve. É o que eu estou falando. Serve para quem faz laço, serve para quem faz tambor, serve para quem faz salto, serve para quem está começando adestramento. Gente, serve para qualquer modalidade, até manga larga marchador, quem quer fazer prova de marcha, serve, né? Eu falo assim, montar a cavalo, o certo, não existe, não quer dizer modalidade, é montar a cavalo, é equitação. As pessoas confundem equitação com clássico, não tem nada a ver.
Dressagem é clássico, equitação é saber montar, tá? Então não tem nada a ver. E aí, a criança, depois da condução, o que eu vou trabalhar com ela? Voltando um pouquinho, né? Eu vou trabalhar ela saber fazer diagonal de pista, ela saber entrar numa mão certa no galope, ela galopar no equilíbrio, que eu vou explicar para vocês. Tudo isso vai favorecer todas as modalidades, tá? Então, essa foi a forma que eu desenvolvi. Prática, não fica nada... sabe, difícil, que dá para inserir no nosso dia a dia, é só querer e conversar. Né? Eu acho que é importante isso, é conversar com o pai, né? Treinador ter um pouquinho de paciência e de vontade, eu acho que a gente tem que ter essa vontade de diferenciar, e o resultado futuro é expressivo, isso eu tenho certeza, tá? Então agora eu vou mostrar, antes de mais nada, eu também queria mostrar para vocês o que eu uso de material, todos os materiais, isso também pode ser uma outra coisa que vocês aí atrás devem estar falando, lindo, tá? Mas viu, o que é? Primeiro, eu nunca vi volteio na minha vida, não sei o que é, que material que você usa, sabe? Deve ser caro, ou eu só devo achar em São Paulo, como que funciona? Então eu vou mostrar para vocês, eu mesma fiz o meu material, tá? Não foi nada absurdo e não ficou caro também. E para trabalhar o cavalo também é só você pegar um cavalinho manso que você tenha, né? Cavalo que tenha uma vontade, seja expressivo, tá? Não pode ser aquele cavalinho bem pangarezinho, né? Pejorativamente falando, ele tem que ser um cavalo que tenha vontade de trabalhar, mas seja um cavalo já mais experiente. E aí dá para fazer alguns exercícios com ele, para tirar cócega, tudo, e para deixar a criança trabalhar, tá bom? Então vamos mostrar os equipamentos para vocês verem como que eu trabalho. Bom, pessoal, vamos lá, eu vou falar um pouquinho dos equipamentos que eu trabalho, tá? Do volteio, principalmente porque os outros, todo mundo tem, que é uma sela, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de trabalhar com volteio com essa manta, tá? Essa manta que foi eu que fiz, não comprei pronta. Dá para trabalhar também, eu acabei não trazendo hoje, mas eu tenho uma outra manta de Wester bem grande também, ela é bem desse tamanho, já pronta, que eu comprei, que eu usava ela, tá? Então assim, não tem que ser exatamente dessa forma, mas qual que é o segredo da manta? A manta, ela tem que ter uma espuma meio resistente, porque a criança, ela vai ficar ajoelhada, ela vai ficar de pé, vocês vão ver os movimentos, pra gente não prejudicar a coluna do cavalo. A vantagem é que a criança é pequenininha, né? Então não vai ter um peso muito grande, mas como ela trabalha às vezes sob 2 pontos, né, na coluna do cavalo, principalmente de joelho, eu gosto que a espuma da manta seja grossa, tá? E onde que eu achei essa espuma? Gente, em São Paulo, 25, a Rua do Gasômetro, acha, tá? Quem não for de São Paulo, existem alguns sites, quem quiser, eu peço para a produção deixar meu e-mail, podem me mandar um e-mail, uma mensagem, e eu mando o site onde eu comprei essa espuma, eles mandam por correio, não é caro, e aí você pode comprar a espuma e já fazer várias mantas, né? Então da época que eu comprei várias, já comprei duas, comprei uma quantidade para fazer 2 mantas, tá? E esse tecido também se acha em qualquer casa de tecido, é como se fosse uma toalha. É um tecido de toalha para justamente dar aderência na hora da criançada montar. Então a manta é essa. Mas você vê que é uma manta grande. Depois eu também deixo, se vocês quiserem, eu deixo as especificações no final do vídeo, tá? E eu deixo o tamanho da minha manta para vocês, se quiserem, fazer uma igual. Mas se vocês tiverem algum tapeceiro, alguém que conheça, que consigam fazer também, bacheiro, essas coisas, é interessante fazer, tá bom? Outro material que a gente usa é esse protetor aqui que eu coloco na cernelha, tá? Isso aqui é para justamente pôr o cilhão, mesma coisa. Depois eu coloco a largura, o tamanho direitinho para vocês. Aqui é um tecido de toalha, tá? E aqui essa espuma também mais grossa, né? Ela tem um tamanho maior. Em tapeçaria, o pessoal que faz sofá, ou até estofado de carro, talvez eles tenham. Só vocês me perguntarem, tá? Então, é um pouquinho maior a espessura. E o cilhão? Bom, o cilhão, gente, é o seguinte, como que eu fiz o cilhão? Pois eu também passo as medidas para vocês, mas na verdade são 2 alças de ferro que eu mandei fazer numa serralheria, tá? Então eles fizeram as 2 alças de ferro e aí eu cheguei para um grande amigo meu que mexe com couro e ele fez essa parte aqui, fez essa parte como se fosse aquele encosto da sela, principalmente as de salto, para quem conhece, tem uma parte mais molinha embaixo. Então ele fez essa parte, aqui tem madeira, tá?
ele estofou essa parte aqui, colocou espuma e fez esse arco aqui de couro para mim, para eu poder fazer, para poder atar, tá bom? Então assim, é super tranquilo para fazer. Depois no final, para vocês não terem, né, olhando assim às vezes parece ser mais difícil, mas eu passo todas as medidas, tudo certinho como que vocês podem fazer, né? A barrigueira, tudo é só ir para uma pessoa que posso passar alguns contatos também, mas com certeza todo mundo que, né, treinadores aí, todo mundo já tem alguém que mexe com parte de couro, que é bacana, né, que sabe fazer bem. Então tem uma barrigueirinha aqui, fivela, coisa bem simples, tá? De parte de embocadura, eu não gosto, eu usava muito embocadura, então teve uma época que eu usava bridão, né, no volteio se usa a rédea auxiliar, é uma rédea que é presa no cilhão, né, que eles colocam para o cavalo ficar engajado, como se estivesse trabalhando no adestramento, ele fica mais engajado. Mas nas aulas eu não curto muito, porque eu não preciso que ele tenha uma impulsão de galope, que nem no volteio eu preciso, volteio profissional, né? Eu não preciso disso. Eu preciso que ele trote, dê um galopinho básico. Não tem tanta necessidade, assim. Eu não fico também muito tempo trabalhando no mesmo cavalo. Então, eu optei por usar um requimor, né? Então, eu acabo usando um requimor, ou às vezes até cabresto mesmo, eu acabo usando. Eu não curto muito usar a embocadura, porque para justamente deixar o cavalo relaxado, né? E meus cavalos eu treino dessa forma. Então, como não é nenhuma modalidade, o que eu faço não é para alta performance no sentido assim do volteio, eu não quero treinar volteadores, então eu não faço dessa forma, mas eu vou mostrar no cavalo como eu posiciono tudo agora, tá bom? Vamos lá? Bom, pessoal, vamos voltando agora. Estou aqui com o professor real, né? Eu falo que eu sou só a condutora, esse daqui que é o real professor. E vocês devem ter dado uma olhadinha, né, com a nossa participante, a aluninha Maria, que tem quase 4 anos, ela tem 3 anos e 9 meses, né? E que vai participar e a gente vai mostrar junto com ela um pouquinho do meu trabalho, como que eu faço. E eu acho que aqui já começa a minha aula, tá? Eu gosto de dar aula assim. O aluno vai selar o cavalo, até porque faz parte da equitação o aluno saber as partes do cavalo, escovar. Só no caso dela que é pequena, né, principalmente nessa idade, é super importante esse contato para ela já entender, se é a primeira vez, já entender que o cavalo é dócil, que ele não vai fazer nada, e ela começar a conhecer o cavalo, conhecer as particularidades, conhecer onde o cavalo tem cócega, onde não tem, né, perceber que se o cavalo for cheirar o pé dela, ela não vai morder. Então isso é muito importante, é meio óbvio, mas muitas hípicas grandes, às vezes pela correria, né, acaba não fazendo isso, muitos treinadores também acabam não fazendo isso, porque eu sei, gente, correria, aquela coisa, né, a gente às vezes não tem muito tempo, né, mas dá para tirar 10 minutinhos, e claro, às vezes explicar isso para o pai também, porque tem pai que acha que a gente está enrolando e não é, tá, isso daí faz parte da aula, então explica para o pai, olha, eu estou ensinando, tudo que eu estou fazendo aqui não é para matar um pouquinho de horas, não, justamente é para mostrar para o teu filho como que o cavalo, e outra, para a criança aqui que ela já começa a ter disciplina, porque ela já aprende que para ela montar, ela tem que ter esse carinho com o cavalo, ela tem que limpar o cavalo, ela tem que pôr a sela dela, isso é disciplina, né? Ela tem que saber, todo bom cavaleiro e amazona tem que saber selar, tralhar seu cavalo, em qualquer modalidade, tá? Tem que saber fazer, tem que saber pôr uma liga. Então isso é muito importante. E aí eu vou falar um pouquinho também das idades, né? Aproveitar que a gente já começou com a Maria, a gente vai trazer 2 participantes, a Maria que tem 3 anos e 9 meses, 4 aninhos. Então, e aí eu gostaria também de falar para vocês em relação às idades, né? Até porque a gente já começou com a pequena, né? Que é a nossa participante, a menorzinha, a caçula, que tem quase 4 anos, né? Eu gosto de começar o volteio com 3 anos de idade. Existem literaturas que falam que é com 5. Na ecoterapia também existe filosofias que falam que é com 5, que é com 3 que a gente começa. Vai depender muito da estrutura da criança, né? E vai depender do bom senso do treinador. No volteio, com 3 anos, aí eu vou falar um pouco como fisioterapeuta. Na parte óssea, na parte de coluna, não vai interferir tanto a partir dos 3 anos. Menos que isso, aí você já vai interferir um pouquinho na parte estrutural da criança, não é legal, tá? Corre o risco, né?
Agora, até de 3 anos para cima já é bem interessante, já pode começar. O ideal são 5, tá? Eu acho que o ideal são 5 anos, mas a Maria, você vê que ela é grandona, ela já tem um equilíbrio legal, ela faz outras atividades, então você vê que ela, mesmo assim, dá para começar com ela. Eu tenho alunos que eu comecei com 3 anos e foram fantásticos, então é questão do bom senso de cada um, tá? Eu vou fazer essa parte, a parte de treinamento com ela, para vocês entenderem como que eu trabalho uma criança pequena, como que eu trabalho uma criança já de 7 anos, mais ou menos, que vai ser a Yasmin também, que vai participar aqui com a gente, eu vou dar uma aulinha para ela. E a Juliana, que tem 13 anos, que já é uma adolescente, né? Então a gente já trabalha, a filosofia de trabalho já muda um pouquinho, né? Da criança pequena, já que é um pouquinho mais velha, e a adolescente muda muito a forma de a gente trabalhar e de ensinar. Então eu vou falar essas 3 formas, por isso que a gente escolheu essas 3 idades para vocês. E aí como que eu selo o meu cavalo, né? Como que eu coloco? Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui é a manta. Geralmente essa parte menor a gente põe à frente do cavalo, tá? Ela é grandona mesmo, tá? O ideal, assim, o cavalo, se vocês puderem, qualquer cavalo pode ser um cavalo para treinar volteio, pode ser corda de milha, pode ser manga larga, paulista, marchador que não, só se o marchador tiver uma marcha troteada. Se for marcha picada já não dá, porque eu preciso que a criança aprenda, e mesmo se é troteado, o marchador ele é muito macio, né? E eu preciso que a criança sinta o trote do cavalo. Então, eu gosto de cavalos que tenham um pouquinho mais de impulsão de trote, né? Hoje eu tô com BH, mas não precisa ser um BH. Um quarto de milha pode ser, tem quarto de milha que tem impulsão boa de trote, dá para usar, né? Pode ser um mestiço, pode ser qualquer raça, só o manga larga, assim, que dá para usar também. Eu já usei manga larga, ele tinha um trote legal, uma marcha trotada boa. E dava para fazer, né? Só que às vezes no trote elevado a criança ela vai ter um pouquinho de dificuldade. Então aí seu instrutor também tem um bom senso de ver o que é melhor. Então, aí agora a gente vai colocar esse protetor de cernelha, tá? Eu coloco bem em cima da cernelha mesmo. E aí é importante, se vocês puderem, vamos pensar assim, pessoal que às vezes não vai ter, não tem problema, mas quanto maior o lombo do cavalo, quanto mais, vamos dizer assim, mais comprido que for o lombo do cavalo, maior for, melhor para trabalhar, tá? Porque aí a criança vai ter mais área, principalmente para adulto, eu vou dizer. Para criança, nem tanto. Se você trabalhar com crianças, um cavalo mais curto não tem problema nenhum, tá? Mas seria esse posicionamento aqui. Agora eu vou colocar o cilhão, tá? O cilhão ele vai bem em cima aqui da cernelha do cavalo. O posicionamento é esse mesmo. É bom, é interessante que sobre manta aqui na frente, porque a gente trabalha, faz muito movimento no pescoço do cavalo, tá? E é isso, ó. Simples e fácil assim, tá? Então o cavalo tá pronto, é isso. A embocadura que eu uso, como eu falei, eu não gosto de usar embocadura. Eu às vezes uso Requemor, às vezes eu uso cabresto mesmo. Hoje eu vou usar o Requemor porque às vezes o Requemor, ele, se eu precisar dar um contato maior, ele age um pouquinho mais, tá? Mas tanto faz, como eu comento, vocês podem usar o que for melhor para o cavalo de vocês, tá? A embocadura não tem muito a ver. O cavalo só você tem que fazer uma aula de guia, isso é importante. Eu vou, antes de montar a criança, mesmo o cavalo sendo treinado, né? É óbvio que eu gosto de dar uma aquecida no cavalo, porque às vezes o cavalo tá na baia, né? Tem aquela coisa toda, vocês sabem como é. Esse cavalo ele é muito dócil, muito tranquilo, é um cavalo que a gente treinou para isso. A guia que eu faço é uma guia técnica, não é guia de doma, tá? É uma guia que é bem bacana, porque ela não tira o centro de equilíbrio do cavaleiro. É uma guia para dar aula mesmo. Não é difícil, só que exige uma técnica. Eu vou dar umas pinceladas hoje, né, nessas técnicas que eu faço, porque o meu objetivo maior é falar sobre a aula.
E quem sabe, né, um outro momento a gente não faz uma aula só disso, uma palestra só disso, quem sabe entrar de bônus, né? Vamos ver se dá tudo certo, tá bom? Então vamos começar. Eu vou aquecer o cavalo. O importante, assim, que eu daria de sugestão, de importância para vocês num cavalo de guia, é que o cavalo, assim, geralmente, o que eu quero dizer, né? Quando a gente trabalha com cavalo de doma, né, vai fazer guia de doma, geralmente o domador, ele fica fazendo isso aqui, ó. Ele faz isso aqui. Ele fica acompanhando o cavalo, né, para que o cavalo aprenda a andar, e aí ele vai fazendo esse movimento. Só que isso aqui para doma é fantástica, né? Vocês que devem ter já visto o curso do Léo, Doma Índia, ele faz bastante isso, né? Esse trabalho aqui. Isso daqui pro cavalo é muito bom, mas para quem tá montado não é legal. Por quê? Porque, por exemplo, se eu quero abrir o cavalo, eu faço isso aqui, ó. O cavalo, você viu que ele abriu? Isso que a pessoa que está montada faz esse movimento lateral e ela desequilibra. E uma criança que está começando, isso é complicado. Você está sem querer já acionando esse desequilíbrio para ela. É óbvio que tem horas que eu faço isso, de propósito. Quando eu vejo que a criança tá legal e eu quero testar o assento dela, eu dou uma jogada no cavalo para fora. Mas eu quero que isso aconteça de uma forma consciente minha, não quero que seja inconsciente, entendeu? Eu quero fazer esse movimento intencional e não intencional, né? No caso da doma, por exemplo, que o cavalo sai por conta própria. Eu não quero que meu cavalo abra por conta própria. Eu quero ter o domínio total. E a importância do cavalo na guia é a gente ter o domínio total dele, né? Então, um cavalo que você vê que eu pus extensão, ele agiu, e um cavalo que agora tá a passo, tá lá. Se tivesse uma criança aqui em cima, eu tô segura com ela, tá? Eu gosto de fazer esse trabalho no redondel, mas já trabalhei grande parte da minha vida na pista, que eu não tinha redondel. Também dá pra fazer, é super seguro, tá? Opa! Então, eu gosto muito do trabalho vocal também, então, só de trotar, ele tem que responder. Eu tenho que ficar presa no meu lugar, não sei se vocês estão percebendo. Ai, que outra preguiça! Não sei se vocês estão percebendo que eu não ando, eu fico no lugar. Porque se eu andar, né, aqui eu brinco que aqui é como se fosse o eixo de um círculo, né? Se eu saio do lugar, o meu círculo ele sai também. Então, eu sou o eixo do círculo, então eu tenho que ficar no local, tá? E aí, quando eu quero parar, o cavalo para na hora, tá? Então, isso é comando verbal, como o ou de rédeas, por exemplo, né? Mesma coisa, de repente, se você tem um cavalo de rédeas, né? Vamos lá, pessoal de rédeas, ou se você tem um cavalo de tambor que responda bem os comandos, põe ele aí, não tem problema nenhum. Tá? Então a gente já aqueceu. Agora eu vou trazer a Maria, vamos começar com ela. Vamos lá, Má? Uma coisa que é importante é assim, o volteio, eu costumo, quando a criança é muito pequenininha, eu costumo ter alguém junto com ela, tá? No volteio é a única modalidade que a gente não precisa pôr capacete, tá? Por que não precisa pôr o capacete? Porque a criança, se eu colocar o capacete, tem alguns movimentos, por exemplo, tem movimento que ela vai deitar, ela vai ficar de costas, ela vai fazer vários tipos de movimento que o capacete pode ser que machuque ela, em vez de proteger. E como, geralmente, como eu estava comentando, como ela é pequenininha, eu sempre gostei de dar aula para a criança nessa idade com uma pessoa junto, acompanhando ou o pai, a mãe, tá? Ou às vezes até uma auxiliar minha. Então, às vezes ela ficava na guia e eu ficava junto com a criança, ou vice-versa. Sempre eu gostei de fazer isso. Tá? Eu achei sempre isso muito importante, porque é muito pequenininha, então ela às vezes precisa de um incentivo maior, né? Precisa de uma segurança maior. E às vezes você está do lado é muito mais seguro do que o capacete em si, nesse caso, tá? Saindo daqui, quando ela vai para a guia, que ela vai para a sela, é obrigatório eu pôr o capacete, porque aí ela já perdeu o contato do cavalo. E de uma certa forma, esse cilhão aqui dá uma segurança muito bacana para a criança. Então, nessa fase aqui do volteio, vocês vão ver algumas atividades que eu vou fazer aqui em cima. Se eu colocasse o capacete nela, ela se sentiria presa e outra até poderia machucar, tá? Pela aba do capacete e tudo mais. Vamos lá, Má? Você falou oi pro cavalo? Fala oi para ele, dá carinho. Oi, cavalo, dá carinho para ele. Fala assim, oi, eu vou montar em você. Eu vou montar em você. Muito bom. Vamos subir? Vamos. Vamos lá.
Você viu que você tá hoje numa manta bem bonita? Olha que linda! Agora a tia vai tirar o sapato, tá bom? Pode? Pode. E a meia também? É. Ih, será que tá com chulé? Deixa eu ver se tá com chulé. Tá com chulé nesse pezinho. Obrigada. Tá? Então, assim, por que eu tiro a meia? Porque é justamente isso, eu quero que ela tenha uma experiência, né? Vamos lá, eu vou buscar um pouquinho também, puxar a sardinha para minha área, físio, né? Desenvolvimento infantil. A criança, ela não explora tudo quando ela é criança, quando ela está começando a andar, engatinhar, ela vai pegar as coisas, ela não explora todas as coisas. Mesma coisa com o cavalo. Quanto mais ela puder ter contato, ficar descalça, sabe? Sentir o cavalo, ela vai pirar primeiro, vai se sentir confortável, né? Bom, pessoal, então vamos lá, vamos prática, né? Então ela tá montada, e aí como eu comentei, como ela é menorzinha, né? E até gostoso isso, até pra relação dos pais, né? É muito bacana essa confiança, principalmente nessa idade, que os pais estejam juntos. E aí a mãe tá junto com ela, e a gente vai começar algumas atividades. Eu vou começar a pedir algumas coisas pra ela e vou explicar o porquê que eu tô pedindo, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, Má, vamos fazer um avião, bem bonito, faz um avião para eu ver. Ai, que lindo o avião! Como é que o avião faz? Faz o barulho do avião para eu ver. Como que faz o barulho do avião? Muito bem! E uma borboleta, como é que faz? Mostra para mim. Que bonita essa borboleta! Lindo! Muito bom, pode segurar. Muito bem. Então aqui, ó, eu pedi para ela soltar as mãos e aí é legal, por isso que eu falo que o volteio é muito gostoso nesse sentido. Eu consigo que ela brinque enquanto ela tá montando. Então aí eu tô trabalhando o equilíbrio dela, tô trabalhando o quadril e o medo, né? Isso! Muito bem! Não, tem que ficar de joelho, quero ver você de joelho lá em cima. Que nem você fica no chão. Isso! Muito bom. Ó, esse movimento de joelho que eu tô fazendo com ela, o que é legal? Ele vai começar a trabalhar um pouquinho sem querer também o movimento do quadril dela. Agora a gente vai ficar de pé no cavalo. Vamos ficar de pé? Fica de pé. Coloca... Não é pra você parar, Kill. Vamos lá, fica de pezinho. Lá no alto. Fecha mais a perninha. Pode jogar o pezinho dela mais um pé do outro. Lá no alto. Isso, fica aí em cima que eu quero ver. Dá um tchauzinho pra mim, com uma mão. Não, sem cair o bumbum. Dá um tchauzinho com uma mão pra mim. Levanta o bumbum. Dá tchau. Uma mão só. Faz tchau assim. Aí! Faz tchau lá fora agora. Ih, já saiu? Já caiu o bumbum? Então tá bom. Vamos de novo? Então vai. Sobe o bumbum, pode deixar ela de pé, Ellen, que ela fica. Só vai fechando a perninha dela. Isso. Deixa o joelhinho dobrado. Dobra o joelhinho, Má. Pode ficar tranquila. Aí! Dá um tchauzinho pra mim. De novo. Isso. Pode sentar. Então, esse movimento do de pé, tem gente que... Os pais ficam apavorados, né? Mas é bem tranquilo. É bem legal, porque ela vai, esse movimento do ajoelhado e do de pé, vai começar, ela vai entender como que ela tem que posicionar o joelho dela, que ela tem que deixar o joelho relaxado, porque se ela estica o joelho, ela perde esse contato. E montada é a mesma coisa, se a gente monta muito com a perna esticada, a gente perde um pouquinho do movimento do cavalo, né? Pessoal do tambor, pessoal do salto, que precisa fazer equilíbrio, né? Precisa sair da sela. Se não tem um joelho bem flexível, se não sabe se posicionar, não consegue fazer o movimento. Então aqui eu já tô dando essa iniciativa para ela, né? E brincando, você vê que ela tá achando barato, né? De ficar assim. Agora, Má, a gente vai sentar de lado. Passa a perninha para cá. Isso. Senta de ladinho assim. Fecha as duas perninhas assim, que nem uma bailarina. Isso, que linda! Que boneca! E leva uma mãozinha pro lado. Põe uma mãozinha assim. Isso! Então isso aqui é o que eu comentei com vocês antes, né? Ó,
O que é legal nesse movimento? Ela tá trabalhando o quadril dela em outra posição. Agora de costas. Vamos ficar de costas? Vamos olhar pro bumbum do cavalo? Fica de costas. Cadê a cabeça do cavalo? Tá ali? Muito bem, Má. Muito bem. Aperta bem forte a perna no cavalo, tá bom? Isso. Olha lá. Então esse movimento é legal porque, como eu comentei, ela fez o lateral, agora ela tá trabalhando o quadril na parte de costas no cavalo. Ô, Má, vamos agora deitar lá no bumbum do cavalo? Ai, que linda! Ih, será que a Maria vai dormir aí? Será que ela vai dormir aí? Deixa eu ver se ela vai dormir aí. Que o Bill, ela dormiu. E ela tá roncando. Deixa eu ver que ela tá roncando. Ih, a Maria tá roncando. Olha que delícia, Má. Você roncando. Você gostou de dormir no cavalo? É? Então vamos voltar. Parabéns, você foi muito bem. Muito bom. Agora vamos fazer uma postura de princesa, que as princesas fazem? Vamos? Você quer fazer? Quer? Então você vai ficar assim, ó. Você vai ficar de joelho, fica de joelho, que nem você fez daquela vez. Vamos ficar? E agora estica uma perna assim lá no alto, que nem uma bailarina. Nossa Senhora! Que linda essa princesa que você fez! Muito bonita a sua princesa, hein? Vamos agora trotar um pouquinho? O que você acha de andar rápido? Você topa? Você topa? Mas para andar rápido, o que precisa fazer? Apertar? A perninha. Tem que apertar a perninha no cavalo. Então faz muita força assim na perninha. Isso. Isso! Muito bom. Vamos trotar? Vai correr um pouquinho aí, Ellen. Vamos lá? Pode segurar no cilhão, tá? Pode deixar ela, deixa ela solta. Só segura você no cilhão e fica próximo. Up. Acho que ela dá pra deixar até sozinha, viu, Ellen? Dá? Dá. Aperta a perna, Má. Vamos lá? Up. Aperta a perninha. Muito bom. Parabéns. Muito bem. Foi muito bem. Parabéns para Maria. Vamos bater palma. Bate palma para você. Bate uma palma. Isso. Foi muito bem, Má. Vamos de novo? Força, força, força. Força na perninha, Má. Aperta a perninha, aperta a perninha. Aê, muito bom. Foi muito bem. Show de bola, parabéns. Vamos apertar bem forte a perninha? Bem forte, tá bom? Combinado? Então vai, forte, 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 forte. Isso! Mais forte, tá? Combinado? Mais forte. Aí, agora eu gostei de ver. Essa foi muito bonita. Vamos de novo? Mais forte, tá? Aperta muito forte a perna. Assim, ó. Isso! Vamos lá. Muito bem. Força, força. Muito bom, Má. Vamos mais uma vez. Aperta bem forte. Up. Forte, 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 forte. É um carrapatinho. Muito bem. Parabéns, Má. Show de bola, viu? Muito bom. Vamos descansar um pouquinho, né? Então, aí falando um pouquinho pra vocês, né? No finalzinho, eu dei uma ousadinha de soltar ela, porque ela tá bem firminha no cavalo.
mas geralmente eu gosto, na idade dela, sempre que o pai esteja junto, que nem ela fez, tá? Aí no finalzinho, como ela já estava começando a pegar um pouco o quadril, ela já está bem firminha, aí a gente já consegue trabalhar. Mas você vê que o cavalo está muito na minha mão. Qualquer momento que eu sinto que ela vai desequilibrar, eu paro o cavalo e o cavalo para e vai a passo. Então isso é muito importante, o cavalo tem que estar muito seu aliado, né? Então é legal, assim, antes de colocar uma criança pequena, sempre treinar com um adulto, né? Uma pessoa que já tenha noção de equitação, para depois colocar uma criança pequena. Show de bola! Ai, que gostoso! Muito bom, viu? Parabéns! Parabéns, tá linda! Tô. Vamos virar? 1, 2, 3 e... Joga o pernão! Uhul! Que delícia! Ai, vamos dar carinho pro Kio? Fala, Kio, obrigada! Sim, obrigada. Dá um beijinho nele. Vamos dar um beijo nele? Então, foi super bacana, né? Você vê, ela é super desenvolta, não tem medo, né? Isso ajuda muito, mas, por exemplo, uma criança que tem medo, esse trabalho, principalmente o trabalho inicial de escovar, de fazer trabalhar passo é muito importante. Eu já fui no trote porque eu já faço aulinha com ela, eu sei que ela tem um assento legal, ela já está fazendo aula, não foi a primeira vez que ela fez, então assim, ela já tem uma desenvoltura diferente. Mas uma criança que está começando, a gente sempre tem que priorizar a segurança, né? Como ela é muito pequenininha, a gente também tem que ter bom senso do tempo dela, tá? Eu até poderia ficar um pouquinho mais com ela, mas eu quis tirar antes porque ela foi tão bem, ela estava super contente, estava brincando, e para a criança, quando está começando, tem que ser divertido. Tá? Tem que ser uma brincadeira, não pode ser uma coisa maçante nem que traga medo ou insegurança para ela. Se tiver o medo, a gente tem que tentar, claro, mostrar que não tem problema nenhum, mas sem forçar barras, perceber que vai gerar algum trauma, parar, né? Mas no caso dela, você vê, ela acabou ficando um pouquinho insegura em alguns movimentos, depois a gente conversou, ela fez, né? Isso é muito bacana, o fato dela ter ficado de costas, ficado de frente, trotado sozinha. Isso tudo já vai estar dando uma autoestima para ela e confiança para outros movimentos e até reações que o cavalo possivelmente possa ter. Geralmente no volteio, uma criança já mais velha, eu faço em torno de 30 minutos, mais do que isso é muita coisa, porque é um exercício, vocês que começarem a treinar em casa, começarem a trabalhar um cavalo para volteio, ou sentar nessa manta aqui, vocês vão ver que é forte, né? A sela, bem ou mal, ela tira um pouquinho do contato que a gente tem com o cavalo e torna-se mais confortável. Aqui, você exige, assim, se você não tiver quadril, você sofre, né? Você soca mesmo, né? Na sela você ainda pode pisar um pouquinho no estribo e ainda se salvar. Aqui não tem como. Então, para uma criança ainda que a estrutura muscular, né? Ela não tem ainda uma exigência tão grande nesse sentido, né? Físico, e devagar, né? Então, assim, perceber, fazer um pouquinho de exercício, viu que a criança desenvolveu, atendeu tudo que você quer, não precisa continuar mais, faz outras atividades, né? Criança na idade dela, eu gosto de trabalhar um pouco o assento, trabalhar um pouco esses movimentos do de pé, ajoelhado, que eu vou até explicar o porquê que eu faço, tá? Não é só para brincar, tem um porquê. E depois disso, se eu vejo que, por exemplo, tem criança que eu consigo ficar os 30 minutos, tem criança que em 15 minutos já é o suficiente. Os outros 15 minutos, eu gosto que ela dê banho no cavalo, ela leve o cavalo à baia, ela limpe o material do cavalo, ela dê comida, dependendo da aula, se for no horário da comida do cavalo, eu associo isso, tá? Porque é importante, ela vai ver o dia a dia do cavalo e cada vez mais ela vai se tornar íntima, né? Principalmente nessa idade, tá? É muito importante esses trabalhos mais velhos, eu faço menos, mas criancinha, né, nessa idade assim, até uns 6 anos, por aí eu gosto de fazer muito isso, tá? Comecei com ela, vocês perceberam que eu comecei fazendo brincadeira de soltar a mão, para ela começar a influenciar, a não se segurar, ela usar mais o corpo dela. Depois fui fazendo umas brincadeiras de ficar de lado, de costa, que aí entra, como eu comentei, na questão da habilidade, né, do quadril. Então eu fui mudando ela de lugar para que ela ganhasse habilidade no quadril e, consequentemente, ela ficar com o quadril natural, né, em cima do cavalo, conseguir acompanhar o movimento dele, né. A postura de costas é uma postura que desafia muito o equilíbrio. Geralmente eles têm muito medo natural, porque eles já sentem um tranco maior, né. É uma postura meio desconfortável no começo, então eu gosto de fazer bastante essa postura, principalmente até para os mais velhos eu gosto.
E assim, a postura ajoelhada, né, como eu tinha comentado com vocês durante o trabalho, eu gosto muito de fazer, por quê? Primeiro, dá segurança, né, é um preparativo para fazer o de pé. Só que assim, para que eu faço isso? Para equitação, né? Para soltar quadril e joelho. Porque no ajoelhado, se você ficar rígido, você pula igual quando você está sentado. Então, sem querer, a criança aprende que se ela não soltar o joelhinho, se ela não soltar o quadril, ela cai, ela perde equilíbrio, né? E aí ela vai soltando gradativamente o joelho, como eu falei, é uma postura que no equilíbrio que a gente faz na equitação, né, precisa estar com o joelho como se fosse um amortecedor. E para isso, o de pé ele trabalha. Fora que o de pé tem uma questão que eu usei muito nas aulas de equitação e é uma estratégia bem interessante. Até para dar mais autoestima e confiança para o seu aluno. O aluno que faz volteio e fica de pé, inclusive adulto, tá? Que fica de pé, ele ganha uma confiança tão grande, porque parece ser um bicho de 7 cabeças ficar em pé do cavalo, mas não é. É muito simples, muito seguro, tá? Como eu comentei, eu não gosto eu só fiz uma postura de trote sem a mãe dela, porque eu sei que ela tem capacidade para isso, ela consegue se equilibrar, mas eu não gosto de fazer sem algum acompanhante com criança pequena, tá? Maiores não, mas criança pequenininha sempre tem que estar com alguém junto. Agora, os maiores e adultos, gente, é muito tranquilo, não tem risco nenhum de nenhum tipo de queda, e mesmo que a pessoa caia, ela cai em cima do cavalo, não vai se machucar, né? E o equilíbrio, o de pé, ele traz uma confiança para a pessoa absurda, e eu uso muito como moeda de troca futuramente. Às vezes quando um aluno está inseguro, ou ele não confia em si mesmo, em algumas atitudes que ele vai fazer, eu falo assim, poxa cara, você não quer fazer isso, você acha que você não tem capacidade para fazer isso, sendo que você ficou já de pé em cima de um cavalo, você tem noção que quer ficar de pé? Aí a criança fica, nossa, é verdade, né? Se eu já fiquei de pé, o que é fazer isso aqui? Né? Então, é muito legal também porque desenvolve a autoconfiança que a gente precisa, né, para alta performance também, tá? Agora eu vou trabalhar com uma outra idade, que seria de 7 anos, e depois a gente vai fazer a parte da equitação. Bom, pessoal, agora a gente saiu da Maria, né, já com a idade de 4 anos, e agora a gente vai começar com a Yaya, que é a Yasmin, que tem 7, né? E eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como a gente vai fazer com ela, tá bom? Segura aqui na argola pra mim, o máximo que você conseguir, dá um pezinho pra tia, vou jogar outro do outro lado, e foi, joga lá, força. Isso, senta mais pra frente. Obrigada. Isso, muito bom. Gatinha, hoje a gente vai trabalhar bem o quadril, tá bom? Então, eu quero que você aperte bem forte a perna no cavalo, faz pontinha do pé que nem bailarina, leva a perninha um pouquinho, o pezinho mais pra frente um pouco. Isso. Muito bom. Vamos abrir os 2 braços? Isso, muito bem. Bem retinho o corpo. Ótimo. Aí eu tô mantendo a mesma postura que eu fiz com a Maria, né? Só que com ela eu já tô exigindo um pouquinho mais de postura. Agora vamos ficar de joelho. E nem a gente fica no chão. Vamos ficar? Coloca as 2 mãozinhas no cilhão, você vai ficar de joelho. Coloca os 2 pezinhos lá atrás. Isso, e fica de joelho, sobe o joelho. Força, isso, muito bem. Deixa o joelhinho bem molinho, aí. Agora eu vou exigir um pouquinho mais das posturas nela. Vamos, Yaya, do jeito que tá aí, vamos abrir os 2 braços. Pode abrir, sem se voltar, do jeito que você tá sentada aí. Levanta o bumbum. Vai lá. Levanta o bumbum, vai levantando o bumbum. Aê, muito bem. Mais postura, mais retinha. Isso. Olha lá na frente. Não olha pro chão. Agora a gente vai ficar de pé. Vamos ficar de pé? Segura, põe os 2 pezinhos na manta e fica de pé. Leva o pezinho mais pra frente. Isso, deixa o joelhinho bem mole, bem molinho, isso. Tem que ficar dobradinho o joelho, tá? Dá um tchauzinho pra mim com uma mão só. Sem cair o pezinho, não precisa cair o corpo. Você vai ver que você tá mais apoiada com o pé do que com a mão. Só dá um tchauzinho com uma mão pra mim. Isso, aí. Levanta mais o bumbum, dobra o joelhinho. Dá um tchauzinho lá com a outra mão, lá fora.
Isso. Pode sentar. E ó, o que acontece? Se a gente ficar com o corpinho muito pra frente assim, aí que a gente fica com o equilíbrio ruim, tá? Quando você ficar de pé, você vai prestar atenção mais na sua perna, tá bom? Combinado? Vamos tentar de novo mais uma vez? Fica de pé de novo, fica de joelho primeiro e ficou de pé. Aí, pode fechar mais o pezinho, mais perto um do outro, olhando lá na frente, deixa molinho o joelho, molinho, isso. Agora, do jeito que você tá aí, você vai deixar a perninha do jeito que tá, sem deixar o bumbum cair, vai me dar um tchau. Do jeito que tá aí, vai. Isso, bem melhor. E agora a outra agora. Dá um tchauzinho pra mim, sem cair. Isso, é a outra agora lá fora. Dá um tchauzinho lá fora. Aí, pode sentar. Muito bem. Então, assim, a postura, a gente já vem trabalhando com a Yasmin, né? Hoje é a primeira vez que eu faço esse trabalho de pé, soltando a mão. Ela já ficou de pé, mas em outros momentos. E o que acontece? É natural que o começo, tudo, não sei se vocês prestaram atenção, que desde a Maria, vocês vão ver que a gente vai fazer um trabalhinho com a Ju também, com a Juliana, a mão é sempre a grande questão da coisa. Todos eles, você vê que na hora de soltar a mão, ela se desequilibra, né? Então isso reflete, inclusive, na equitação. Na hora que a gente se segura na boca do cavalo ou vai se segurar na rédea. Então, você vê que esse trabalho a gente também já está desenvolvendo essa questão da segurança no corpo e esquecer um pouco a mão. Isso é uma coisa que eu vou trabalhar com ela no de pé, né? Claro, a gente vai fazendo devagarzinho. Hoje, para ela, foi fantástico. Ela já ficou, já soltou a mão, manteve o equilíbrio. Próxima aula, a gente vai evoluindo até uma hora que ela vai ficar retinha em pé, tá? E aí, agora a gente vai fazer outra postura, tá? Você vai ficar de pé de novo, segurando. Fica de pé de novo. E agora vai levantar um pezinho lá no alto. Que nem uma bailarina, assim, ó. Levanta lá pra eu ver. Que nem uma bailarina. O pé lá de fora. Estica ele assim, ó. Pode ir, vai que você consegue. Vamos fazer parado só pra você ver? Faz parado uma vez. Kill. Pode ir, vai lá. Viu? Difícil? Andando é a mesma coisa, tá bom? Vamos lá? Bora. Vai lá, foi. Isso, e a outra agora? Faz a outra pra eu ver. Muito bem. Agora dá pra gente ficar um segundinho a mais? Uns 2 milissegundos? Só 1, 2, e volta, vai. Esticou. 1, 2, voltou. A outra perna, tá? É só a outra. Vai lá de novo. 1, 2, voltou. Agora vamos fazer uma perna mais bonita? Senta um pouquinho, descansa um pouco. Tá de parabéns, Iá, tá muito bom. Agora eu quero que você estique só um pouquinho mais a perna, tudo bem? Vamos lá? Pode ir. Vai lá. Estica mais um pouquinho a perna, vai lá. Levou as duas, uma perna lá atrás, a de fora, tá? Vai lá, só de fora. Isso, muito bem, e sentou, muito bom. Fantástico, show de bola. E aí eu trabalhei bastante a questão do equilíbrio de novo, né? E confiança em relação às pernas, em relação ao cavalo. Vamos ficar agora fazer um moinho, né? Que agora a gente vai ficar sentado de lado. Então você vai passar a perna por cima do cilhão e vai sentar olhando pra mim. Vai lá, passa a perna por cima do cilhão, é essa argola aí, e senta de lado pra mim. Deixa aí que eu vou te mostrar. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Estica um bracinho agora assim do lado. Linda, muito bom. Agora essa mãozinha vai lá assim por trás, você vai segurar a outra argola. Isso, vai passar a perninha para trás. Passa a perna. Vai sentar de costas pro cavalo. Isso. Rumo o bumbum. Aê! Muito bom, gatona. Muito bem. Vamos soltar as duas mãos aí, se organiza, fica bem retinha no cavalo. E soltou as duas mãos, vamos lá. Olha lá na frente. Isso. Muito bem. Muito bom. Vamos segurar com as duas mãos, aí atrás. Agora você vai pôr os dois pezinhos em cima da manta, como se você fosse ficar de pé de novo. Isso. Dobra o joelhinho e põe os dois pés em cima da manta. Aí, levanta o bumbum agora. Faz força, levanta, tira o bumbum daí, quero ver. Nossa, isso! Agora levanta o pé lá no alto. Aí, ó que linda! Muito bem. Sentou. Agora vamos sentar de lado, do outro lado. E agora de frente, vamos lá? Vai lá.
Isso tudo eu trabalho no quadril com ela. Muito bem. Iá, vamos trotar um pouquinho agora? Para trotar, o que eu vou querer? Que você aperte bastante a perninha. E ó, a gente vai fazer a postura de princesa. Peito para cima, nariz empinado. Só no cavalo que a gente pode ser metida, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Muito bem. Ótima postura. Up. Up. Trote, Kill. Aperta a perninha. Força, força, força. Muito bom. Olha ela lá já fazendo elevado. Ótimo, Iá. Muito bem. Você vê como que é legal, né? Ela já tá fazendo elevado, mas agora eu não quero que você faça o elevado, tá? Você vai ficar só sentadinha no cavalo, tá bom? Up. Perninha lá na frente, mais pra frente a perninha. Ó como ela começa a treinar o assento. Barriguinha pra frente. Ó lá, aqui ela já tá começando a querer aprender o trote sentado, ó, que é muito difícil. E por quê? Porque a gente não sabe soltar. Você vê que no começo ela endureceu um pouquinho, agora como ela tá segurando legal. Isso, barriga pra frente. Eu falo barriga pra frente porque ela consegue soltar um pouquinho mais o quadril. Certo? Ó, quando você trotar, você joga a barriguinha assim pra frente, assim, tá bom? Não aqui, assim, tá? Vamos de novo. Up. Isso, aí. Barriguinha pra frente. Olha que legal, o assento dela já. Ela acompanhando bem mais agora o trote do cavalo. E o Kill Bill tem um trote bem pesado. Barriguinha pra frente, barriguinha pra frente. A barriga pra frente, por que eu peço? Porque se ela dobrar, ela vai travar o quadril. E aí ela vai fazer aquela postura meio fetal e vai começar a pular em cima que nem uma maluca. Assim com a barriga pra frente, ela consegue colocar o eixo do quadril dela bem em relação ao cavalo. Muito bom, Iá! Tá ótimo, foi bem legal. No finalzinho pipocou um pouco, como pipoca, né? Pulou um pouquinho, porque ficou durinha, tá? Tem que jogar a barriguinha bem pra frente. Agora, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um elevado, só que um elevado diferente. Você vai ficar agora com as duas perninhas, assim como se fosse de joelho. Assim, ó. Vai colocar essa perninha assim e a outra também assim. Vai subir um pouquinho, sobe um pouquinho de joelho. O cavalo ele vai trotar, você vai sentar e levantar, como se fosse no elevado. Tá bom? Combinado? Não é difícil não, você vai conseguir. Põe então a perna em cima. Isso. Sobe um pouquinho. Sobe o joelho, sobe o joelhinho. Isso. Aí, é assim que você vai ficar. Então na hora do sentado elevado você vai sentar e depois levanta, tá bom? Vamos lá? Opa, tá escorregando a perninha. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Faz o elevado agora. Isso. Perfeito. Ele jogou, você se encaixa o bumbum. Muito bom, Iá. Isso aí. Ó, isso já é a prática do trote elevado. Então aqui, você vê que ela, quando ela montou, ela já começou a fazer, né? Aqui eu já estou ensinando ela inconsciente a usar o joelhinho na hora da subida do elevado. E ela já está aprendendo o ritmo. Vamos de novo? Aperta a perninha, tá pulando porque a perninha tá solta. Isso. Ó como melhorou, né? Isso. Sobe e desce, 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 sobe e desce. Muito bem, muito bem. Pode sentar, aperta a perninha forte. Muito bom, linda! Vou parar. Perfeito, viu como foi bonita? Foi um trote, e esse trote é muito difícil, mas tá de parabéns. Show de bola, vamos descer? Opa, muito bem. E o carinho do Kill? Fala um oi pra ele, fala obrigada. Obrigada. Muito bom. Show de bola, foi muito bem. Então, aí esse trabalho que eu fiz com a Yasmin já deu para identificar legal a evolução que seria a da Maria, né? A Maria, o que eu quero? Que ela tenha essa
proximidade com o cavalo que a Yasmin teve, que teve essa desenvoltura que a Yasmin teve. E aí, agora essa parte dela já começa a exigir um pouquinho mais. A Maria seria mais a parte de brincadeira, né, das figuras, para ela entender o cavalo. Ela eu já começo a focar um pouquinho mais na postura, no assento. O assento, para vocês verem, é difícil. E é legal que seja treinando, que a criança treine com o assento mais difícil. Depois, quando ela for para um cavalo mais fácil, né, um cavalo que tem um trote mais curto, ela vai ter um baita do equilíbrio, né? Ela vai saber montar qualquer cavalo, que é o meu objetivo, né? Eu não quero montar, não quero que ela monte só um tipo de cavalo, eu quero que ela monte qualquer um. Qualquer modalidade que ela queira fazer na vida dela, ela vai ter condições, né? E aí depois eu fiz aquele trabalho, você viu, do ajoelhado, né? Já preparando para o trote elevado que a gente vai desenvolver bastante com a Ju, que eu vou fazer bastante com ela para vocês entenderem na sela. E a gente fez também um pouquinho do trabalho de assento e tudo mais. Aqui a diferença da Maria seria essa, que eu vou trabalhar mais postura, mais o assento, né? E vou desafiar um pouquinho mais o equilíbrio dela, né? Claro, sempre respeitando, é uma aula que exige muito, você vê que a gente fez pouquinho também, né? Senão ela já começa a sentir dor na perna, não é uma aula muito pesada, não é uma aula muito fácil, não, tá? Agora eu vou convidar vocês pra gente assistir agora a parte para vocês verem a parte de guia, né? Que aí eu vou trabalhar agora com a Juliana, que é essa parte mais técnica, que seria a parte mais direcionada mesmo para equitação. Até aqui foi postura, foi posicionamento e mais proximidade com o cavalo. Agora a gente vai para a parte técnica. Gente, agora eu vou começar com a terceira parte, né? Vocês já viram as duas primeiras, com a Maria, depois com a Yasmin. Agora eu vou para a parte da guia propriamente dita, tá? Então aqui eu já uso a sela, né? A criança, quando ela chega aqui, ela já tá com o assento legal, ela já tá fazendo tudo no volteio, galopando tudo sem precisar usar as mãos no cilhão, tá? Nas argolas. E aí, geralmente, tá? Na aula de guia, eu gosto particularmente de usar a sela inglesa, né? A sela de salto ou de adestramento, porque ela não tem nada que segure na frente, ela é bem rasa, então ali, se qualquer pessoa, isso eu tô falando até o pessoal do Éster, se qualquer pessoa que monta numa sela inglesa, montar numa sela depois americana, vocês vão ver a diferença, a aderência que a gente tem é muito maior. Só que não impede também de a gente aprender a fazer numa sela americana, né? Que eu acho que isso pode ser um dos empecilhos. O pessoal aí do Éster, né? O pessoal do tambor, de todas as outras modalidades, da rédeas, vai falar assim, poxa, mas eu vou ensinar minhas crianças, eu não vou comprar uma sela de salto para começar a ensinar. E aí não dá? Não é empecilho. E por isso, por não ser empecilho, eu vou dar uma aula numa sela americana, tá? É uma sela de tambor, de 3 tambores, que inclusive eu treino com ela, gosto muito dela, que ela é bem cavada. Então, não tem problema, qualquer sela pode ser trabalhado, tá? Ela vai ter o mesmo equilíbrio, sabendo trabalhar sem problema nenhum. Vamos lá, Ju? Vamos lá montar? Vamos segurar a mão aqui. Dá um pezinho pra mim. Assim, tá? Vem um pouquinho mais pra frente, dobra a perna um pouquinho. Lembra quando a gente montou? A gente montou assim, 2, 3 e foi. Isso. Aí. Vamos ver o estribo. Tô indo um pouquinho mais pra frente. Então vamos lá. Primeira coisa, tá? Quando... Eu gosto de subir o aluno desse jeito, porque eu acho que não estressa tanto a coluna do cavalo, tá? Como eu dou aula às vezes o dia inteiro, e o aluno às vezes não sabe subir no cavalo, às vezes pode ele ficar puxando a sela pra si, e aí esse lance de puxar a sela acaba forçando a coluna do cavalo. Então eu opto por subir o cavaleiro assim, tá? Mas é opcional de cada um, eu só dou um apoio, ele mesmo que sobe. E como que é o posicionamento do pé? Quanto que o estribo eu gosto de usar? Eu sei que no extra, geralmente o estribo é um pouquinho mais baixo, tá? Vamos usar o estribo mais baixo nas modalidades, que eu sei que exige, tá? Exige mesmo, pode usar. Aqui no caso da equitação, eu gosto de trabalhar com estribo mais ou menos na altura
do calcanhar, tá? Dessa bolinha do calcanhar que fica aqui. Eu gosto do estribo um pouquinho mais alto no começo, tá? Depois eu solto também. Inclusive, quando eu tô com a sela inglesa, eu também solto. Eles têm que ter essas duas sensações, do estribo curto e do estribo longo, tá? Para saber os momentos certos. E aí cada um vai montar do jeito que achar legal, né? E a modalidade também vai exigir que o estribo seja curto ou longo. No caso aqui dela, ó, o estribo ele podia encurtar um pouquinho mais, tá? Para ela trabalhar mais o quadril dela. Então eu vou soltar um pouquinho mais do estribo dela. Vai dificultar, tá? Dificulta mais. O estribo ele um pouquinho mais longo, né? Por que eu encurto ele? Não é para dificultar. Ó, agora ficou legal, pode pôr o pé, Ju. Por que eu encurto o estribo? Porque é legal o estribo mais curto, porque ela vai ter mais aderência, ela vai conseguir aprender melhor, tá? Depois eu solto, porque solto é mais difícil. Ela vai ter que ter mais quadril, vai ter que estar mais encaixada na sela com o estribo maior, tá bom? Então nesse caso aqui tá no tamanho ideal, ela tá com uma curvatura bacana de joelho, tá? A gente geralmente no western trabalha com o pé mais enfiado no estribo, até por uma questão de segurança. No tambor, por exemplo, se o pé não tiver assim, a gente às vezes não tem muito equilíbrio e tal. É opcional, tá? Eu consigo trabalhar tanto com o pé assim quanto com o pé assim, né? Assim eu acho mais seguro, tá? Por quê? Porque, de repente, se você... claro, a pessoa tem que ter um pouquinho mais de noção dos estribos, porque perde muito mais fácil, né? Como eu comentei, às vezes no tambor, o pé desse jeito pode ser que você perca muito mais rápido. Só que ele é mais seguro. Então, para a criança, para ensinar, depois se ela vai lá na frente enfiar ou não o pé no estribo, é uma opção dela. Mas eu vou ensinar o certo, tá? O que seria o mais seguro, não seria o certo, o mais seguro, vamos dizer assim. Que é colocar a ponta do pé no estribo, seria esse médio pé, essa parte média do pé aqui, tá? Na ponta do estribo, e o calcanhar para baixo. Essa é a postura que ela tem que estar, tá bom? Outra coisa que é importante, o quadril. Então, você vai sentar um pouquinho mais pra frente. Isso. É essa forma que ela tem que sentar. Muita gente senta aqui, isso aqui bloqueia o quadril e assim também sobrecarrega a coluna. Ela tem que ficar sentada no meio. Como que eu falo isso pro meu aluno? Ju, quando você senta na cadeira, sabe aqueles ossinhos que doem? Você vai sentar nesse ossinho, tá? Isso, não muito pra trás, aqui mais reto, ó. Isso, nesse ossinho aqui de baixo, tá bom? Aí ela já sentou, ó, tá a postura legal. Vamos manter sempre o calcanhar para baixo, Ju, sem esticar a perna, tá? Então você vai manter o joelho em contato e o calcanhar para baixo, tá bom? Então esse é o movimento. Então você vê, essa questão, o que ela vai ter que aprender? Que ela vai ter que ter contato no joelho sem travar. Se ela travar muito o joelho, ela também trava o quadril. E ela não pode tirar o calcanhar. Então é isso que eu vou trabalhar com ela na guia agora, tá? E os movimentos já de trote elevado, tá bom? Vamos lá. Então, primeiro, Ju, vamos começar. Você lembra do equilíbrio? Aquele que a gente fica em pé no estribo? Põe as duas mãos lá no pescoço do cavalo. Você vai encaixar essa parte aqui do dedo, isso, e vai ficar de pé no estribo. Pode ficar, estica bem o joelho. Isso. Isso, tenta colocar a mão mais lá na frente. Aí, você percebeu que teve uma hora que você quase perdeu o bumbum para trás, né? O que acontece? Tem que dobrar um pouquinho só o joelho. Isso. Dobra um pouquinho. Dobra mais o joelho e tenta deixar teu pé mais próximo do cavalo. Ele tá muito aberto assim. Aí. Você viu que agora parece que grudou aí? Percebeu? Legal. Essa posição eu gosto de trabalhar muito com os meus alunos pelo seguinte. Essa posição a gente usa muito no salto e muito no tambor também. E além disso, né, além de usar essa posição, eu gosto muito de trabalhar o calcanhar, o peso do calcanhar para baixo. Essa postura eu trabalhei na minha palestra passada com adulto, é um trabalho que eu faço com adulto também, tá? Às vezes o adulto eu já até coloco direto aí. E quem assistiu minha palestra passada, não sei se vocês lembram que eu comentei, a importância do trote em pé e do ajoelhado para essa postura. Eu faço aquilo que nem eu fiz com a Mari, com a Yasmin, de ficar de pé, de ficar ajoelhado, para na hora que chegar nessa postura que nem a Ju tá fazendo, ela ter esse joelho trabalhando junto com o cavalo, porque o joelho na hora que a gente está no de pé, ele tem que andar junto, ele tem que fazer esse movimento aqui. Se ele ficar travado, ela perde o bumbum para trás, ela cai, tá?
Então essa postura, para quem, por exemplo, o pessoal do tambor é muito bacana na saída do tambor para liberar a coluna do cavalo e o cavalo sair mais. Para o pessoal do salto é fundamental, porque é um preparo de linha, né, para poder saltar. A pessoa já tem que estar na posição de equilíbrio. Então, se a criança não sabe fazer isso, ela vai se perder, né? Ela vai ficar quicando no cavalo e vai se perder. E aí vocês percebem que ela joga um pouquinho o pé para fora, então eu quero trabalhar esse pé mais próximo, gruda mais, isso, tenta grudar mais a parte de dentro do pé, Ju. Tá? Agora no começo, como ela tá aprendendo, você vê que o calcanhar dela tá virando para dentro, né? Se ela tivesse com uma espora aí, ela estaria cutucando o cavalo. Então isso são esses detalhinhos que a gente vai trabalhando agora na guia. Muita gente tem esse vício, monta com a ponta do pé para fora. E aí vai fazer qualquer movimento sem querer, pega o cavalo na espora. E isso daqui a gente corrige aqui na guia. Então é um dos vícios que quando a gente não tem base, faz, né? A ponta do pé ficar para fora e a hora que pega no cavalo. E aí cada vez mais a pessoa tem que trabalhar com a perna lá longe, para não tocar no cavalo, tá? Pode sentar, Ju? Cansou a perna, né? Desculpa, Ju, com um tampão aí. Muito bom. Esse movimento de equilíbrio também é um movimento que dá depois um assento legal para a criança, ela consegue se adequar legal. Depois desse movimento de equilíbrio, o que eu gosto de fazer? Trabalhar um pouco o que eu faço no volteio aí na sela. Então, Ju, você vai pegar a tua mão direita e vai colocar lá no rabo do cavalo. Vai lá. Com a outra solta. Pode soltar a outra. Vira bem o corpo. Vira bem, isso. Agora troca sem segurar. A outra. Põe a outra mão. E vira assim, isso. Pode soltar a outra e colocar essa. Isso. Muito bem, trabalhar um pouquinho esses movimentos. Vamos tirar um pouquinho o pé do estribo. Pode tirar totalmente o pé do estribo. Volta com o corpo para frente. Isso, sem segurar, tá? Isso, tentar trabalhar aí. Você vai levantar uma perna, depois a outra. Levantar uma perna, depois a outra, sem segurar. Aí eu estou trabalhando equilíbrio essencial no cavalo. E para ela entender a importância do quadril. Agora ela está trabalhando muito o quadril, ó. Você vê que a perna, eu estou desconectando a perna para conectar mais o quadril dela aí, tá? Muito bom, Ju. Isso aí. Agora eu vou ensinar uma coisa também que é meio óbvia, mas a gente não ensina para os nossos alunos, a pôr o pé no estribo. Vamos deitar o corpo lá na frente, vai pegar o estribo e colocar o pé. Hã? Pode. Você vai pôr a mão no estribo, eu quero que você ponha a mão no estribo. Pode segurar, com uma mão você segura e com a outra você põe a mão lá no estribo. Vai lá. Pode ir, Ju. Ó, deita o corpo lá na frente, pega o estribo e põe. Vai. Isso. Aê. O outro lado. Muito bom. Isso é importante, por quê? Para ela saber se virar numa situação que ela esteja sozinha, ela não saiba colocar o pé no estribo, né? Já vai se virar. Só teu pé já ficou muito inchado, põe um pouquinho menos. Isso. Senta um pouquinho mais pra frente. Aê, postura, sempre postura, tá? O que eu gosto de falar da postura, né? O que é a postura ideal? Como eu já também comentei, eu vou repetir um pouquinho o que eu falei na palestra passada. O ombro, ele tem que estar na altura do calcanhar, tá? Sempre. Então, eu tô montando, aqui tem que estar na altura do meu calcanhar. Mesmo que minha perna esteja mais longa, gente, a perna ela não precisa ficar aqui na frente, né? Até porque, vamos falar, pessoal de rédea, se a gente faz esse movimento, o que eu tô falando pro meu cavalo? Quando eu encaixo o quadril, o que eu falo para ele? Para. Se eu monto com a perna lá na frente, eu tô dando um estímulo pro meu cavalo o tempo todo de parada, se ele tiver aprendido isso. Então, fica difícil, né? Calcanhar para baixo, Ju. Calcanhar para baixo. Isso. Senta um pouquinho mais para frente só. Então, o que eu gosto de fazer? Sempre o calcanhar, mesmo que o estribo esteja alongado, eu vou entrar mais com o meu quadril dentro da sela e o calcanhar vai estar na altura do meu ombro, tá? Então, isso eu vou buscar com o meu aluno. Claro que se eu falar, não adianta falar isso pra ela, mas eu vou falando, ó, Ju, leva o calcanhar um pouquinho mais pra trás, vamos fazer uma postura olhando lá na frente, bem bonita, senta com o bumbum mais pra frente. Joga o bumbum assim, sentada mais pra frente. O pé não precisa ir tanto pra trás, um pouquinho mais pra frente, mais confortável. Isso. Aí tá legal, tá? E agora eu vou trotar um pouco com ela, tá? Gente, trote, ainda mais no Kill Bill que eu conheço, ele tem um trote muito pesado.
Então, por exemplo, a Ju já tem feito alguns treinos com a gente, então ela já tem um assento legal, mas eu vou começar com ela o trote elevado, que é o que ela está aprendendo. Eu sempre começo com o trote elevado para eles aprenderem. Aqui eu inicio um pouquinho que eu fiz com a Yasmin no trote elevado, no ajoelhado, e depois eu venho para cá e faço o trote elevado na sela, tá? Primeiro ela vai fazer segurando, depois a gente solta, tá bom? Ju, vamos fazer o trote elevado. Lembra aquele que você sobe, desce, no ritmo, tá? Eu vou te ajudar. Vai lá. 1, 2, 1, 2. Senta, sobe, senta, sobe, senta, sobe, senta, sobe. Isso. Muito bom. Então, assim, você viu que ela deu... O que aconteceu aqui? Ela deu umas 2 batidas na sela e tá usando muita mão, né, para subir. Isso é natural, pessoal. Isso daqui é outra coisa que se a gente não dá base desde o começo, eu já vi muita gente correr prova e competir e tá assim, aí se pendura na boca do cavalo. Por que ela tá fazendo força na mão? Porque é instinto nosso, né? Apesar, a gente na parte, vou puxar de novo para físio agora. A gente nossa parte do cérebro, ela tem muito mais conexão em relação à mão do que os outros membros. E a mão no cavalo, ela é muito importante, mas menos do que nas nossas atividades diárias, né? Então imagina, no nosso cérebro, o mapeamento do cérebro, a mão, ela tem uma representação muito grande. E no cavalo, a perna e o quadril principalmente tem uma representação maior. Então é óbvio que a nossa tendência, né, é primeiro favorecer a mão, né? Quando a gente cai, a primeira coisa que vai é a mão. Tudo a proteção a gente usa a mão por conta dessas conexões, por conta dessa importância. Então no cavalo não deixa de ser diferente. É natural, por isso que a gente tem uma tendência a se pendurar na boca do cavalo, porque a segurança, a nossa segurança inconsciente é a mão, é segurar. Então, por isso que ela agora está segurando mais e não está deixando o corpo dela desenvolver, o corpo dela fazer o movimento. E é isso que eu quero tirar. Na hora que ela estiver fazendo o movimento de elevado sem a mão, cheguei no que eu queria. Por quê? Ela vai estar livre para trabalhar com o cavalo de uma forma suave, né? E aí ela vai trabalhar e vai conseguir se conectar realmente com o cavalo. Porque imagina, se o equilíbrio dela está na boca do cavalo, ela perdeu a rédea, perdeu tudo. Fora que é desconfortável para o cavalo isso também, né? Tá? Vamos lá. 1, 2, 1, 2. Bumbum lá na frente, Ju. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Melhorou o finalzinho, ainda tá usando muita mão. Isso. Usa mais o estribo, pisa no estribo na hora de subir. Isso, viu que melhorou quando você pisou no estribo? E aí o movimento já é como se você sentasse e subisse de uma cadeira. Sentei, subi, sentei, subi, sentei, subi. E aí, isso, é como se você ficasse em pé de uma cadeira. Quando você fica em pé, você não joga o pezinho, você não faz força na perna? Quando você sobe na cadeira, você não empurra o chão? É a mesma coisa, você vai empurrar um pouquinho o estribo. Isso, melhorou aí, ó. Aí, e parou. Então tá bem legal que a Ju, ela tá dando para mostrar bem o que eu queria passar. Põe um pouquinho a ponta do pé. Isso, Ju. Ela tá bem numa fase bacana para mostrar isso para vocês. Ela já tem um quadril legal, ela tá conseguindo fazer direitinho. Só que você vê que, como eu falei, é complexo, tem muito detalhinho para trabalhar. Vocês viram que ela conseguiu pegar o ritmo, vocês perceberam que a mão dela ficou solta, ela só tava apoiando a mão na sela, mas mais como uma forma de pôr a mão ali, não tinha aquela segurança mais. Só que vocês perceberam que conforme ela foi fazendo, o pé dela entrou no estribo, né? E isso acontece muito, ela está ainda em processo de adequar o quadril dela, de adequar o equilíbrio dela. Então esses detalhinhos que a gente vai começando a ensinar para a criança agora, né? Você vê que agora, ó, ela já mudou do começo. A evolução dela já foi visível, né? Ela já conseguiu achar o equilíbrio, só perdeu um pouco no pé. Então, a hora que ela acertar esse equilíbrio do assento, meu foco vai ser o pé. E depois disso ela já está pronta para fazer a condução, que ela já está equilibrada. Vamos de novo, Ju? Aperta um pouquinho mais o teu joelho, Ju, e lembra de, ó, pressiona o bumbum, tá? Sentou, força, o bumbum lá na frente. Joga o quadril para frente, tá? Isso, Ju, aí, perfeito.
Põe a mão na cintura agora. Aí. É a mesma coisa. É isso. Isso. Perfeito. Show de bola. Sobe e desce. Perder um pouquinho, não tem problema. Continua. Batendo 2 vezes o bumbum na sela. Lembra que quando tá batendo 2 vezes na sela é que tá errado, tá, Ju? Aí, Ju. Corpo pra trás, tá? Na hora que ele para, joga o corpo pra trás, tá bom? Com a ponta do pé. É assim, gente, eu tô dando uma pincelada mesmo. Tem muita coisa que dá pra gente explorar, né? A Ju, ela já tá no nível mais intermediário. Ela começou faz pouco tempo, mas ela tá se desenvolvendo legal. Então, assim, foi bacana justamente para mostrar essa questão da mão, né? Você vê que ela tá equilibrada, ela tá fazendo o exercício, mas como a mão influencia muito. Então, no caso dela, eu teria que treinar bastante essa questão da mão com ela. O bastante eu falo mais uma aula. Tá? Do jeito, pela experiência que eu tenho, mais uma aula, você vê que agora até o final dessa aulinha aqui que eu tô dando para ela, claro, um pouquinho mais curta, ela já soltou a mão, ela já tá mais desenvolta, ela já tá pegando mais o ritmo. Para ela agora pegar o ritmo sem as mãos, tá faltando um pulo, tá bem rápido. E aí depois que ela faz esse trabalho, eu começo a realmente pensar na postura dela, né? Então vamos lá. Vamos lá, Ju, de novo. Vamos trotar mais um pouquinho. Up. Vai lá, sobe e desce. Isso, postura um pouquinho mais reta. Aí, ó. Perfeito, Ju. Perfeito, perfeito. Agora sim, ó, ela já pegou o ritmo do quadril, né? Então, ó que legal. Perdeu um pouquinho agora no final, mas é isso aí. Ela vai oscilar até ela pegar 100%, mas já a diferença, né? Foi legal que deu pra... Deixa eu só terminar esse pedacinho. Aê. Muito bom, Ju, muito bom, muito bom. Perfeito, ó, muito legal. Show, tá vendo? Tá suave, ficou mais gostoso agora, não ficou? Ó lá, o equilíbrio tá melhor, isso aí, ó. Show de bola aí. Corpo pra trás. Isso, perfeito. Então assim, foi legal que deu pra ver com a Ju, né, a evolução dela do começo da aula e agora. Né, ela já soltou a mão, você viu que ficou mais fluido o trote elevado, ficou mais tranquilo. Uma coisa a gente consertou, agora nas próximas aulas tem que consertar o calcanhar. Mas isso tudo foi rápido, né? Consideravelmente rápido. Claro, eu tenho que dar o braço a torcer que ela tem uma desenvoltura muito boa. Estou bem de alunos, tanto a Maria quanto ela, eles têm uma desenvoltura muito boa. Só que também a base que a gente deu lá no começo também ajudou bastante. Né? Então, assim, ela já está desenvolta, já está fazendo um trote elevado legal e agora eu vou consertar esse pé. Na hora que o pé dela estiver consertado, eu treino um galopinho e a gente já vai para a condução. E aí, dali da condução, para o resto, a condução, quem sabe deixa também para uma próxima palestra, porque também já é outra filosofia, tem muita coisa também para passar. Eu queria passar mais a base mais forte mesmo, que seria a base do volteio e da equitação, né? E aí, posteriormente, eu passo um pouco para vocês em relação, quem sabe um dia, a parte da condução, que aí seria mais a parte de dominar o cavalo, de fazer alguns exercícios, desenhos em pista, né? Mas a criança, se ela já pelo menos tiver com esse desenvolvimento que ela tá, você vai ver que ela vai conduzir o cavalo para alta performance de uma forma bem melhor. Ela vai estar muito mais equilibrada. Eu vou estar trabalhando justamente os defeitos que ela tem de postura aqui, né? Então vai ajudar bastante ela. Tá bom, gente? Obrigada, Ju, foi muito bom. Bom, pessoal, esse é um pouquinho da forma que eu trabalho, né? O que eu sempre fiz com a criançada. Infelizmente, não consegui, passei acho que um terço do que é realmente o trabalho por conta do tempo, né? Infelizmente a gente não tem um tempo tão grande para poder falar com mais detalhes, mas só isso que eu passei para vocês, se vocês conseguirem fazer isso com as crianças, já vai dar uma evolução muito bacana, vocês vão sentir já que as crianças, você vê o exemplo da Maria, da Ju, em uma aula a gente já consegue uma evolução visível, né? Claro que vai depender de criança para criança, elas têm realmente uma desenvoltura legal, mas a gente consegue esse trabalho e assim, é o que eu falo, vocês de repente vão perder 1,
2 meses, né, para levar uma criança para a prova. Eu sei, como eu falei desde o começo, treinadores, eu entendo vocês porque eu também sou e eu sei que a gente vive disso. E é óbvio que a gente tem que levar para a prova, que a gente, né, tem que ter número de alunos que corre risco de perder. Mas é aquela coisa, vamos conversar com os pais, vamos conscientizar essa questão da base. Vocês vão ver que vocês vão colher muito mais frutos, vocês não vão passar vergonha de um aluno de vocês sair desembestado ou cair, né, ou até se machucar, que eu acho que é uma questão muito, muito séria. Né? Vamos pelo menos, gente, pessoal, criançada que está começando, vamos usar capacete. Eu vejo ainda muito pessoal treinando sem capacete, sabe? Vamos usar. Até 18 anos, acho que todo mundo, tudo bem. Depois, se o pai autorizar, é uma coisa, mas vamos usar o capacete. É uma segurança que a gente vai ter. O meu objetivo aqui hoje, eu espero ter chegado, mas o principal objetivo, claro, todos nós queremos que os nossos pequenos sejam grandes atletas, né? Sejam grandes percursores aí na arte equestre, mas antes disso a gente tem que priorizar a segurança deles e para eles chegarem nesse nível de alta performance dar uma boa base, tá bom? Eu estou à disposição de vocês para o que precisar, tá? E vai estar, depois no final do filme está meu contato, as descrições dos materiais e o que precisar eu estou à disposição. Obrigada!